fala aí do fenômeno do fogo, saindo um pouquinho desse lado aí. Fala um A pouquinho gente do fala, fenômeno do fogo. existem 5 fenômenos do fogo mundial, né? Que é o flashover, black draft, boyover, slope over e bleave. Flashover é quando eu começo o incêndio que eu pego, tá com fogo numa cômoda, por exemplo, uma vela pegando fogo, a pessoa esquece a vela. A vela começa a queimar e pega fogo nessa cômoda. E começa a incendiar. E eu tenho o quê? Oxigênio dentro da minha casa. Certo? Então o fogo vai se alastrar dentro da minha casa. Vai se propagar. Porque eu tenho material combustível, que toda casa tem, que é cortina, mesa, essas coisas normais. E eu tenho o oxigênio. Ele vai fazer isso. Isso é flashover, porque ele consome o combustível e consome o oxigênio. Aí eu não tenho mais o que respirar. Eu não tenho mais o que queimar, porque o fogo também respira o oxigênio. Não é somente a gente. Aí quando acontece isso, ele se torna uma combustão incompleta. Se tornar uma combustão incompleta, ele começa a soltar gases inflamáveis dentro dessa casa. Aí o bombeiro chega na ocorrência, escuta um barulho. Por quê? O black draft ele faz barulho, ele assobia, ele fica turbulento dentro da casa. Então ele falou, opa, peraí. Eu não posso abrir uma janela, quebrar uma janela, eu não posso abrir uma porta. Que se eu fizer isso, eu posso causar um fenômeno chamado black draft, que é o oxigênio entrando, o fogo respirando, a fumaça densa saindo e causando aquela grande explosão. Certo? E o boyover é aquele incêndio que aconteceu lá no tanque de Santos em 2015. Não sei se vocês lembram. Quando o tanque de combustível pegou fogo. Era um tanque de quase lá 30 milhões de litros de gasolina pegando fogo. Aí existem vários tanques próximos. Qual que é a intenção do brigadista ou do bombeiro fazer no local? É o quê? Resfriar os outros tanques e deixar aquele pegando fogo, porque eu não vou conseguir apagar isso. Eu tenho que resfriar. Se eu não resfrio, eu começo a combater o incêndio, a irradiação, que é as ondas calóricas, começa a aquecer os outros tanques, causando a explosão dos outros. Só que quando eu jogo água no combustível pegando fogo, a água ela é densa. Ela vai para onde? Para o fundo do tanque. Quando vai para o fundo do tanque, o que acontece? Quando eu esquento a água, o que ela vira, Robinho? Vapor. Certo? Esse vapor ele tem que sair. Por onde que ele vai sair? Incandescente, jogando todo esse combustível pegando fogo para fora. Você tem uma ideia? Metade da cidade de Santos foi evacuada. E foi 9 dias de combate a incêndio no tanque de Santos. Fora o rescaldo que fizeram depois. Tá? Tudo por conta de um tanque pegando fogo e não resfriar os outros e começaram esse incêndio a espalhar para todos os tanques novamente. Foram 6 tanques que explodiu lá. Esse é o famoso boyover. O slope over é aquele que eu acabei de falar, que é o óleo pegando fogo, que a água não se mistura com óleo e vira vapor e causa a grande ignição. E o bleave, o último, é o pior fenômeno para a indústria. Por quê? Melhor fenômeno para a indústria. Onde eu tenho pit stop, por exemplo, onde eu abasteço minhas empilhadeiras, eu tenho tanques de GLP, né? E o que é GLP? É um gás líquido pressurizado dentro do meu tanque. É um gás líquido. Líquido vira vapor, certo? Se eu tenho um incêndio próximo desse tanque e esse incêndio começa a aquecer o meu tanque, esse líquido ele vira o quê? Vapor. E o vapor tem que sair. Para onde que ele vai sair? Expandindo esse tanque, expandindo, até causar uma explosão. Esse é o pior fenômeno para a indústria.